já conversou com alguém pra vir pro Inter em 2025? O Vaguinha tá querendo muito, Pedro. O Vaguinha Eu sei que o trabalho dele, mas, cara... Ele tá tão nervoso que ele não para de bater na mesa e fazer barulho. O Vaguinha tem toda a razão. Eu ia perguntar pro D'Alessandro se ele ia contratar algum jogador ruim. Vocês só falaram nos bons. Eu quero saber quem vai contratar. Deixa eu acrescentar. O D'Alessandro falou ali de perfil, de DNA, de cara engajado, de cara que queira ficar no Inter. E eu acrescento um outro tópico aí, D'Alessandro, uma outra valência. O Inter tem um time com jogadores rodados, uma média de idade um pouquinho mais acima. Tem os meninos e tem, cara, como o Fernando. O Fernando é um jogadoraço. Acho que uma grande contratação do ano. Craque. Da posição, incrível. Só que ele é um cara que quarta e domingo já não suporta. Tu vai ter uma temporada que é quarta, domingo, e às vezes terça, quinta, domingo. Como é que vocês estão vendo isso? E se também busca esse perfil em jogadores mais jovens, até para aguentar esse tranco? Eu acho até que ele suporta quarta e domingo. Eu não sei se chega ao terceiro jogo 100%. É o que acontecia comigo. Sim, ele paga o preço no terceiro jogo. E é normal. É a nossa vida útil. Entendeu? A gente tem que saber, mas ele é muito consciente disso, cara. É muito consciente. Tá, mas esse raciocínio do Léo que é importante, até porque o Roger ele rejuvenesceu um pouquinho o time tá mais... Mas assim, categorias de base, que é muito DNA do Inter, pega qualquer grande título do Inter, tem lá a base presente. Pode ser com muitos jogadores como no ano 70, ou daqui a pouco fazendo gols específicos, sobres, enfim, tu conhece a história toda. Quem que o Inter pode aproveitar? O que vocês imaginam assim de jogadores da base que podem ser acrescentados além dos que o Roger já colocou aí? Cara, nós temos o Luiz Otávio, que já apareceu, Ricardo Matias, o Gabriel Carvalho, que todo mundo sabe. Nós temos o Gustavo Prado, os 4 que estão. Só que tem mais treinando com a gente. Tem mais? Tem o Gustavo, Iago Noal, tem o Vitor Gabriel, tem o Pedro Cauã, zagueiro, 17 anos. Vitor Gabriel, zagueiros. O Iago Noal, meia. O Gustavo, meia. Tem o Bernardo, que é um primeiro volante, tá treinando também com a gente. Então apareceram jogadores. Mas eu acho mais importante, o clube não pode mudar a toda hora a nossa linha de trabalho. Nós temos que ter treinadores que usem a base do clube. Perfeito. Nós temos que ter as portas abertas para a base do clube. O treinador que chega no Inter, ele tem que saber que tem que usar os meninos. Só assim a gente vai saber se são bons, se são ruins. Se a frase mais importante. O D'Alessandro está falando com a propriedade de quem teve no futebol no Inter como um dos seus melhores, se não o seu melhor amigo, um cara vindo da base, que em 2010 é resgatado pelo Celso Roth, porque estava treinando em separado, e o Celso conta a história que perguntou pro Tyson, que é a quem eu me refiro. Tyson, tudo bem? E o Tyson pro Celso, tudo bem. E o Celso, tudo bem não, tu tá treinando em separado, não tá jogando, como é que tá tudo bem? Não foi por aí? Mas, cara, eu acho assim, vai levar um tempo, mas o que a gente está batendo nessa tecla é de poder ter uma diretriz, uma linha de trabalho. Eu não posso ter um treinador hoje que usa a base e depois contratar o treinador que não usa a base, não usa os meninos. Sim. Aí eu quebro um trabalho, entendeu? Aí eu fecho uma porta. D'Alessandro, o Inter foi tu vivesse como jogador, como atleta, um Inter muito vencedor, campeão da América, campeão da Sul-Americana, com times que encantaram. Aí numa época em que o Inter era, de fato, uma referência nacional. De lá pra cá, o Inter perdeu espaço, perdeu tamanho também, esteve na segunda divisão e tu ainda como atleta visse essa transição, né? E agora tu tá como protagonista retomando aí algum tipo de expectativa positiva junto ao torcedor. Já dá para fazer alguma análise do que o Inter fez de errado nesse período? O que de fato, se a política entrou e complicou, se foi isso que acabaste de falar, que eu acho muito interessante, que é trocar muito de trabalho, né? Trocar muito de caminho. Já dá para fazer uma análise dentro de toda a tua experiência como figura importante do futebol, do que aconteceu para o Inter perder tanto espaço? Cara, primeiro eu vou permitir
me permite te corrigir um pouquinho? Sempre, claro. Porque eu tenho uma confiança, mesmo que a gente não se conheça há muito tempo, eu tenho uma confiança. A gente se dá. O Inter nunca vai diminuir o tamanho. Não, mas eu digo de tamanho no protagonismo. Cara, não sei. Não, mas não tive a intenção de dizer de tamanho de clube. Eu tô brincando. Era um time que tinha referência nacional. Eu tô brincando, Não foi como todo dia, D'Alessandro. Tu ganha título não de um dia pro outro. Tu ganha título sempre batendo aí. Sim. E o Inter deixou de bater aí. Deixou. Mesmo assim, tem chego nos últimos anos. Eu sou duas vezes vice da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Sim. A gente não fez mas eu vivi como jogador uma época, uma angorra que vivi uma época boa do Grêmio. Sim, claro. Como jogador. O Inter foi o rebaixamento, foi aquele período ali que colocou o Inter para baixo, assim, num precipício que tá mais difícil de escalar, aquele ano ali. Aquele ano foi muito difícil. Mas eu falando na tua pergunta, o Inter e o Grêmio, e tu sabe melhor que eu, são clubes muito políticos. Sim. Cara, eu entrei nisso aí, eu sofri. E entrei 2 dias. Eu imagino. 2 dias. E eu não conseguia sair de casa. E eu falei pro presidente, para Alessandro, falei, cara, esqueceram tudo que pelo menos os 14 anos que eu fiquei no clube, por ter entrado 2 dias. Eu lembro disso. E eu não tinha noção do que, sabe? Do que representava aquilo. Só porque... Eu acho que esse é um ponto muito negativo dos clubes. Sim, só por vontade de querer trabalhar, de querer voltar pro Inter, só olhando o nosso símbolo, o Inter poder melhorar, poder ajudar. Não pensando em política, não pensando com quem vou ou não vou. Recebi um convite, fui, agachei a cabeça e, cara, foram 2 dias que... Cara, não quero passar mais.